Pessoal, vamos falar de uma falha muito grave que foi identificada no banco de dados H2 em Java, uma falha muito parecida com aquela do Log4j, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas, Paulo Batalhão e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, lembra que aquela falha muito séria do Log4j, muito fácil de explorar, né, era causada, na verdade, pela interface com o JNDI, né, o Java Naming Directory Interface. A questão toda não é só o Log4j que usa essa classe JNDI para acessar diretórios, né? Então, descobrindo que, por exemplo, esse banco de dados, que é o H2, é um banco de dados bastante usado lá em Java, né? É um banco de dados bem simples, tá? Que é usado em algumas aplicações. Ele também usa este tipo de interface. E o que acontece nesse caso? A pessoa consegue também fazer um RCE, um Remote Code Execution, ou seja, executar um código qualquer na máquina da pessoa, né? Eu não sei se tem aqui, ele explica como é que faz o ataque aqui, ó, tem todo um processo de fazer esse ataque. Não é um problema tão grande quanto o problema do Log4j, por quê? Porque o Log4j, como eu falei, era a classe de escolha para se fazer auditoria. Praticamente todo projeto em Java usava o Log4j. O H2, embora ele seja um banco de dados bastante usado, tenha várias aplicações, tenha vários aplicativos que usam H2, não é tão usado assim, não é uma coisa tão completa, tão comum no universo Java. Então a expectativa é que esse bug, embora seja um bug muito fácil de ser explorado, ele não vai ter tanto impacto quanto o bug do Log4j, né? Eles já criaram aqui o CVE dele, é o CVE 2021 42392, e eles explicam aqui que basicamente a grande forma de se autenticar, de explorar essa falha é através do console do banco de dados. Então você já tem uma dica em como você vai proteger a sua aplicação se ela tiver que usar o H2, se você não tiver tempo de atualizar isso daí, você pode simplesmente evitar ao máximo qualquer possibilidade de conexão direta no console do banco de dados. A conexão ao banco de dados, vocês sabem, você vai obter um acesso àquela máquina que está rodando o banco de dados, e a partir daí ele vai pedir autenticação, usuário e senha. Só que com esse ataque aqui é possível você usar, na hora de você determinar qual é o banco de dados que ele vai abrir, isso é uma coisa que ele pede também antes de pedir o usuário e senha, você pode usar o JNDI e daí fazer o ataque. Então ele consegue fazer o ataque sem saber um usuário e senha de conexão no banco de dados, consegue executar um código remoto aleatório nesse servidor. Então é bastante crítico esse tipo de problema, é um ataque relativamente fácil de ser feito. A grande vantagem o H2 não é um programa tão usado assim, um banco de dados tão usado assim, como o Log4j é em Java, né? Então, daqui a gente tem duas grandes recomendações. A primeira delas se você desenvolve em Java, dá uma checada se você está usando em algum componente aí o H2, porque você pode não estar nem usando ele diretamente, mas pode ser que você use alguma biblioteca que usa esse componente. Então, por exemplo, o Spring usa, né? Então, muita gente usa Spring, então pode ser que você tenha aí um banco de dados H2 e não está nem sabendo disso. Lembra, é um banco de dados focado em velocidade, então ele é muito rápido e coisa e tal, então é usado para coisas pequenas, não é um banco de dados operacional. De qualquer forma, lembra, essa vulnerabilidade ela não se refere apenas àquele banco de dados. Não é que, não, a pessoa, então não tem problema, né? Porque esse banco de dados aqui é um banco de dados rápido, só para coisas temporárias, se invadir esse banco de dados não tem problema. Não, lembra, essa vulnerabilidade é execução de código remoto, ou seja, você vai executar um código naquela máquina. O cara pode tomar conta da máquina completamente, pode passar a usar tudo que tiver naquela máquina, inclusive código-fonte, outros bancos de dados, enfim, o que tiver ali ele consegue ter acesso, consegue passar a controlar aquela máquina, então é um risco muito maior do que simplesmente as informações que estão dentro do H2. Né? O mesmo caso lá do Log4j, o problema não era nem muito o Log4j em si, porque ele era só um registro de log de auditoria. O problema maior era justamente que através dali você conseguia fazer qualquer coisa que você quisesse, né? Naquela máquina, você invadia a máquina. Então,
dá uma olhada aí, se você é desenvolvedor, dá uma conferida como é que está o seu banco de dados, se você usa isso em algum lugar, se isso tem em algum lugar do seu código referência ao H2 e principalmente ao JNDI, e ainda não tem informação sobre correção disso daqui, mas existe um outro contorno que é a outra coisa que eu ia falar, aproveitar esse gancho aqui, que é a questão de server seguro, né? Como você garante que o seu servidor de banco de dados ele está com um grau de segurança adequado, você justamente configura ele para só aceitar conexões de banco de dados do servidor de aplicações, tá? Então você vai garantir que aquele banco de dados específico ele não vai aceitar conexões de outras máquinas. Então mesmo que o cara saiba que você usa o H2 em algum ponto ali, ele não consegue conectar direto com o H2, porque o H2 está configurado para só aceitar conexões daquele servidor próprio esperado, né, do servidor de aplicação, nunca de outras máquinas aleatoriamente. Isso dá trabalho na administração do banco de dados? Dá, porque, lembra, as pessoas que vão fazer a gestão do banco de dados de forma normal, elas precisam usar um console do banco de dados para justamente fazer as operações que forem necessárias ali, né? Se você só aceita a conexão do servidor de aplicações, isso é um problema, porque a pessoa teria que ir fisicamente fazer essa configuração do banco de dados, né? Você pode resolver isso de algumas formas, você pode fazer algumas exceções para isso, por exemplo, as máquinas do pessoal de administração de dados, ou você pode se conformar que você tem que ir fisicamente fazer alterações lá no banco de dados, porque isso garante que você tem uma limitação maior de ataques externos. Se você libera um único IP externo, você começa a ter problemas do tipo, mas se alguém fizer uma personalização, fizer um IP spoofing, né, fizer usar aquele IP para conectar, consegue contornar esse tipo de coisa. Então, bom, num primeiro momento, o mais importante é você identificar se você tem esse problema e corrigir isso, mas a arquitetura de Security Server, de você ter um servidor de banco de dados que só responde ao servidor de aplicações, é uma coisa a se considerar. Não é fácil de implementar isso, limita muito o trabalho do pessoal de produção, mas é uma característica de segurança bem interessante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.